Violência significa usar agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. De uma forma geral, a violência no futebol é resultado da ineficácia dos planos de ação, do Estatuto do Torcedor e principalmente do governo, que não estabelece políticas públicas e medidas de segurança com procedimentos operacionais e conscientização de torcedores. É fundamental educar as torcidas para que consigam conviver com respeito e tolerância. Final de um campeonato estadual. 2 times rivais vão disputar o título dentro do campo. A Polícia Militar organiza a segurança do evento como se fosse a preparação para uma guerra. Viaturas nas ruas, armas, cachorros, bombas de efeito moral. No Brasil contemporâneo, falar sobre futebol acaba levando para um segundo assunto quase que obrigatório, a violência. O convidado do Novo Debate de hoje é o professor de Sociologia do Esporte da pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira e professor aposentado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maurício Murat. O professor falou sobre as cadeias, que representam a violência da nossa sociedade, que está presente no nosso dia a dia, no trânsito, nas relações, até dentro da casa das pessoas, e também no futebol. Só que quando a gente fala em violência no futebol, a gente imagina logo as brigas de torcida, confusão no campo, mas essa violência, ela também faz parte de outras relações no futebol, né, professor? É verdade. O Brasil, a gente tem que olhar isso de frente. O Brasil é um país violento. Já falei. Vivemos 350 anos de escravidão, fomos o último país do mundo a abolir esse sistema. E ao abolir o sistema, não criamos políticas públicas de incorporação do negro nas instituições, no mercado de trabalho e na vida. Hoje somos o país que mais matamos torcedor do mundo. Era a Itália, em segundo lugar a Argentina e em terceiro lugar o Brasil. Hoje o Brasil alcançou esse triste pódio. Desde 1912, somos campeões mundiais em todos os anos, campeões de morte de torcedores. Mas também somos os campeões mundiais em mortes de gays. É o país que mais mata gay do mundo. Também temos o trânsito mais violento do mundo. São quase 50 mil mortes por ano. Só de motoqueiros são 20 mil mortes. O que mostra uma covardia, porque os grandes veículos atingindo os motoqueiros e que mostra também uma falta de educação no trânsito, que os motoqueiros são muito ousados. Então revela uma porção de coisas do país. O Brasil tem um índice hoje de mortes por ano de cerca de 60 mil homicídios. Isso é considerado pelas Nações Unidas um número altíssimo. Então o país é violento. E a gente que vive a realidade do Brasil, em todas as regiões, em cidades, até microcidades. Hoje o crack, por exemplo, esse é um outro problema de violência, as drogas, é um problema imenso. O crack já chegou hoje a 99%, eu repito, 99% das cidades brasileiras. Portanto, grandes, médias, pequenas e microcidades. E a droga é um problema enorme, que é outro dado de violência. Então o futebol, eu costumo dizer até de forma jocosa, o endereço do futebol brasileiro é o Brasil. Então o futebol reflete os problemas da realidade brasileira. E tem também a violência, que eu costumo chamar de violência do futebol, que é uma violência nas 4 linhas, que é agressão, mutilação, o jogador fica muitas vezes afastado 1, 2, 3, 6 meses da sua profissão, é a violência do futebol. É um esporte coletivo, de contato físico, de muita disputa, jogado com os pés, que histórica e culturalmente, a antropologia física diz que os pés são mais brutais do que as mãos. Então um chute é alguma coisa muito mais agressiva. Então é um esporte jogado com os pés, é coletivo, é de contato físico e é muito espetaculoso e muito comercial. Isso gera disputas, agressões e violências dentro de campo. Agora, as violências que mais chamam a atenção, que estão hoje em destaque, são as violências entre as torcidas organizadas. Aliás, entre facções organizadas infiltradas nas torcidas organizadas. Porque quando falamos de torcidas organizadas, estamos falando de um universo no Brasil de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. E somente 5% desses organizados é que são envolvidos e reincidentes em conflitos, agressões, homicídios e depredações. Portanto, é uma minoria perigosa,
que tem que ser contida pela mão dura da lei, mas é uma minoria. Não podemos criminalizar nem demonizar as torcidas em função de uma minoria. É preciso separar o joio, a erva daninha, do trigo. Meu nome é Rafael, tenho 23 anos, moro em Suzano, Zona Leste de São Paulo. Meu nome é João Carlos, tenho 23 anos, moro em Suzano. Meu nome é Alan, tenho 21 anos, moro em Suzano, Zona Leste de São Paulo. Torço para o São Paulo, influência de família. Eu torço pro Corinthians porque acompanhado por causa do meu pai desde criança, né? Ele é corintiano, então acabei pegando afinidade ao time. Torço para o São Paulo, a princípio por influência de família. Desde 2012, 5 anos. Não tem muito tempo, tem uns 3 anos mais ou menos que eu frequento o estádio. Frequento o estádio de futebol desde os meus 9 anos. Sim, contra o Corinthians em 2013. Rivalidade entre torcidas e polícia. Sim, já contra o rival, o São Paulo, né? Houve uma grande confusão, onde teve muita violência. Sorte que eu estava do outro lado do estádio e fiquei livre da pancadaria. Já presenciei uma violência no qual o Sub-20 do São Paulo havia sido campeão da Libertadores e pegaram os canhões e atiraram uma camisa para a torcida. Nossa. E um rapaz pegou juntamente com uma criança essa camiseta e tomou dela, achando que tinha pegado primeiro e simplesmente tomou essa criança. O pessoal da bateria da torcida independente desceu, tomou a camisa à força do rapaz, entregou para a criança e falou: aqui é São Paulo, nós todos somos um só e desculpa pela atitude. Bom, essa violência ocorre por falta de respeito entre as pessoas, principalmente em desigualdade, também entre polícias e também entre integrantes. Principalmente falta de respeito entre as pessoas, respeitar para que time torce ou para quem torce, um torce para um, outro torce para outro, e a falta de segurança dentro dos estádios, né? Até mesmo os policiais hoje em dia eles não têm mais, vamos dizer, paciência, eles batem em todo mundo, acham que todo mundo está ali para brigar. Então vai depender muito, para mudar hoje, da conduta tanto da polícia quanto dos próprios torcedores. Essa violência eu acredito que ocorre por causa da falta de respeito de um com o outro. Os torcedores não respeitam os torcedores adversários, não respeitam nem mesmo os próprios torcedores da própria torcida, o time e nem a sociedade em si como um todo. Nem mesmo o policial, não há respeito do policial com o torcedor e do torcedor com o policial. Um exemplo que eu vou dar na Inglaterra, onde a segurança tendo fora e também dentro dos estádios, principalmente na torcida organizada, que seria ter mais segurança, mais polícias e também respeito entre as torcidas, tanto o visitante, tanto o mandante. Hoje, como eu toquei anteriormente, principalmente respeito tanto dentro do estádio quanto fora e mais policiamento. Que as pessoas não se respeitam, as polícias não respeitam porque acham que todo mundo é igual. E principalmente respeito entre as pessoas, porque isso acaba levando à violência e violência gera mais violência. Acredito que a violência poderia ser reduzida com punições mais severas, né? Controle melhor de quem entra no estádio, por exemplo, o cadastro digitais dos torcedores, para punir definitivamente aqueles que cometem casos de violência, casos envolvidos com futebol, para que esses mesmos não voltem a entrar no estádio e cometer novamente esses crimes. Porque se você tem uma impunidade, consequentemente, eles vão fazer novamente. Agora, se eles saberem que vão ser punidos, que não vão entrar no estádio, pelo menos isso para um torcedor, é um grande motivo para que eles não cometam novamente esses crimes. Como que o professor avalia o papel da polícia nessa situação de violência que toma conta do futebol brasileiro hoje? Estamos muito atrasados, muito. Há 20 anos, aliás, há 25 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, em 1990, mais de 25, já tínhamos essa avaliação. A polícia está atrasada porque quando atua só na consequência, no efeito, portanto só na repressão. É preciso ter um plano estratégico nacional que atenda à diversidade cultural do país. Não basta um estado fazer como São Paulo está tentando fazer agora. É necessário, mas não é suficiente.
É preciso ter um plano estratégico nacional que dê conta do país como um todo, um plano permanente, renovável, sustentável e realimentado permanentemente pela pesquisa científica. Porque, por exemplo, as redes sociais há 15, 20 anos atrás praticamente nem existiam. E hoje tudo é marcado pelas redes sociais. Não havia, há 15, 20 anos atrás, a delegacia de crimes de informática, crimes eletrônicos. Hoje, existe essa delegacia em todo o país. Então, está precisando muita prevenção. Repressão também é necessária, mas é pouco. Precisa da prevenção e a polícia não tem esse trabalho. E no longo prazo, precisamos de reeducação. Então, é repressão no curto prazo, prevenção no médio prazo e reeducação no longo prazo. O futebol não precisa de guerra nem violência, precisa apenas de paz e principalmente de respeito. Vamos saber.